O STF determinou o cerceamento prévio de liberdade de expressão de investigados, né? Logo, logo não vai sobrar nenhum. Há algum tempo, é verdade, sobravam muitos. A Agatha Christie, né, que é frequentemente reputada como sendo a pessoa que mais vendeu livros na história, né, ela tem um livro muito famoso chamado E Não Sobrou Nenhum. Esse é, na verdade, o romance policial mais vendido dela, né? E a trama do livro é que os personagens vão sendo perseguidos e eliminados um por um, uma pessoa por vez. E eu me lembrei disso quando eu olho o que está acontecendo no Brasil, né? Logo, logo não vai sobrar nenhum. Há algum tempo, é verdade, sobravam muitos, né? A perseguição era tolerável, a perseguição era contra os malvados bolsonaristas, era contra o Paulo Figueiredo, contra o Eduardo Bolsonaro, contra o Alan dos Santos, contra a Ludmila Lins Grilo e por aí vai. E eu me lembro muito bem do editorial do Estadão, cujo título era É Preciso Voltar à Normalidade. Vocês não lembram desse editorial? A gente passou aqui no programa, onde eles admitiam com uma tolerância assustadora o seguinte. Aliás, eu vou ler para que a gente não se esqueça da confissão do Estadão. Ela disse o seguinte: Bolsonaro esgarçou o sistema de freios e contrapesos, recorreu a expedientes típicos de regimes autoritários e tentou arrastar o país para o abismo social e político, com prováveis e severas consequências econômicas, exclusivamente porque, ora vejam, perdeu uma eleição limpa. Nesse contexto, coube ao STF a faxina de defender a democracia contra agressões inauditas, processo em que, em nome de imperativos excepcionais, lançou mão muitas vezes de expedientes que ultrapassavam o que previa a lei e a Constituição. Muitas dessas medidas excepcionais, ou seja, um regime de exceção, muitas dessas medidas excepcionais, se não todas, seriam inaceitáveis em condições normais. É o Estadão que está dizendo. Seriam inaceitáveis em condições normais. Colegiado ou monocraticamente pela lavra do ministro Alexandre de Moraes, o STF determinou o cerceamento prévio de liberdade de expressão de investigados, assumido. Impôs medidas cautelares questionáveis, assumido. Conduziu um inquérito sob sigilo por tempo demasiadamente longo, que se a corte tivesse sido leniente diante do golpismo de Bolsonaro e sua grei, mas também é verdade. De certo, o país estaria submetido hoje aos horrores de um Estado verdadeiramente de exceção. O lamacento terreno das hipóteses. Eles enchiam a boca para falar que, de fato, para acabar com o presidente Bolsonaro e o bolsonarismo, o Supremo Tribunal Federal teve que violar as leis e a Constituição, teve que censurar as pessoas, teve que impor cautelares ilegais, conduzir inquéritos sem fim. Teve que instalar um regime de exceção para evitar um regime de exceção. Afinal, sem essas condutas ilegais e inconstitucionais, não haveria como preservar a lei e a Constituição. Eu sempre digo isso aqui no programa, mas essas pessoas, e eu falo isso, é uma coisa que a gente está falando há tanto tempo aqui, que essas pessoas de fato creram que esse seria o primeiro processo revolucionário da história em que a revolução não voltaria para devorar os seus, que o poder absoluto não ia corromper absolutamente. As pessoas acreditavam nisso. Um bom exemplo recente é a Madeleine Ashko. Antes de nós entrarmos no que aconteceu com ela, eu quero traçar aqui primeiro quem é a Madeleine Ashko, né? E para isso, a gente separou alguns vídeos. Gabriel, coloca aí pra gente, por favor, o primeiro. As pessoas comparando com cair um canal, assim, com toda sinceridade, me dá uma vontade de enfiar a mão na cara. E quando falam assim, não, mas fulano teve que ir para os Estados Unidos, fulano tá financiado por gente nos Estados Unidos, para falar bobagem, para idiota acreditar. Teve gente que foi injustiçada, sim, depois de perseguir muita gente. Mas ninguém defende. Tem vários fulano que falam assim, mas fulano tá preso injustamente, tá? E por mim tinha pena de morte pra ele. Lixo. Nossa, enfia a mão na cara. Nossa, ela enfia a mão na cara dos outros. Defendendo a perseguição de quem teve que se exilar nos Estados Unidos, ainda dizendo que tem gente injustiçada assim, mas que, na verdade, os injustiçados merecem pena de morte, né? Afinal, bolsonarista tem mais o quê, né, Madeleine? Tem um vídeo falando sobre a CPI das fake news, lembra, Madeleine? Eu lembro. Aquela que usaram para tentar derrubar o governo Bolsonaro com base em mentiras, aquela que promoveu e plantou a ideia da censura, do gabinete do ódio, que foi incorporada pelo Alexandre de Moraes no inquérito das fake news, né? O que você achava disso, Madeleine? Me lembra aqui nesse vídeo. Reconfiguração do PSL, você acha que vai sair coisa boa dali? Vai. Vai? Acho não. Eu sei que. É preciso dizer que ela ajuda a CPI, né? Também. O Luciano também. Nós estamos com duas pessoas muito importantes aqui conosco. Jornalista, né?
Jornalista ajudando a CPI das fake news, morrendo de rir quando disseram que as alterações na composição do TSE ajudariam, né, na CPI das fake news a ter mais eficiência contra o governo Bolsonaro. Mas tudo bem, né, porque era contra o Bolsonaro, estava tudo certo. Eu acho como tudo é muito curioso, assim, quando é tudo muito engraçado para essas pessoas. Madeleine também, além de bravinha, macha, ela morre de rir, né? Morre de rir. Madeleine tem bom humor. Vamos lembrar da Madeleine rindo de coisas legais. Ferro de solda da tornozeleira. Ferro de solda e fugir. Ferro de solda. Ferro de solda. Gente, ferro de solda é muito puxado, vai. É muito puxado. É muito puxado. Aí, gente, tem nos comentários um pessoal que usa lá mais uma. Em breve farei um pronunciamento em cadeia nacional, aguardem. Eu não tava rindo, tá? Eu tô com processo alérgico. Aí eu fico assim, às vezes, tá? Aqui, ó. Estamos a 0 dias sem prender presidente. Nosso recorde é 2.226 dias. Pois é. Vamos fazer uma vigília e orar por você. A tornozeleira eletrônica tá na maldade falando que vai... Gente, eu não tava rindo. Não tá, eu tô com processo alérgico. Terrível. Terrível. As pessoas às vezes acham que eu tô rindo, né? Aqui, gente. Curso de soldador de tornozeleira. De tornozeleira. Pois é. Tem mais aqui, ó. Foto presidencial. Engraçado, né? Prisão ilegal de um sujeito. Um senhor que acabou tendo problemas graves, né, de saúde. Engraçado. E hoje em dia, como é que você tá, Madeleine Asco? Hoje você está sendo notificada pela Advocacia Geral da União por fazer uma publicação sobre o PL da misoginia, que o Érico Hilton, nosso querido deputado Felipe Santos, não gostou, né? É engraçado, né? É de se esperar que uma pessoa que apoiou tanto a censura em relação aos outros fosse entender que, para o sucesso da revolução, a sua censura também tem que ser justificada. Mas parece que a Madeleine Asco não reagiu muito bem a isso, não. Tá tudo tranquilo aí, Madeleine? Eu vi esse vídeo aqui, passa aí pra gente. São 30 anos! 30 anos! Não, volta que eu quero ver do zero. É inaceitável! São 30 anos! 30 anos! Levando meu trabalho a sério pra isso! Pra isso! Cadê a Eu não tô rindo, não. Eu tô só com um processo alérgico. Fica tranquilo. representação? Cadê? Desculpa! Nunca vocês me viram nesse estado! Coloca aqui de novo essa mentira sobre mim! Maldito! Maldito! Com essa máquina de censura! Eu não tô rindo, não, gente. Calma. É só um processo alérgico. Fiquem tranquilo. Eu vendo uma fiel apoiadora do inquérito das fake news, da CPMI das fake news, alguém que teve na gênese de tudo isso da censura e agora se tornou uma das perseguidas. Filha, você achou que você ia ser poupada? Jura? Você não pode ser tão burra assim. Liberdade de expressão, e eu falo isso sempre, é igual gravidez. Ou você tem ou você não tem. Não existe meia liberdade de expressão. Liberdade de expressão existe para proteger o discurso indesejado. O discurso desejado não precisa de liberdade de expressão. E você acha que porque o Paulo Figueiredo, se eles têm poder de calar o Paulo Figueiredo, vocês acham que eles não vão ter o poder de calar a Madeleine Asco? Se eles têm o poder de calar alguém que é líder de audiência, um jornalista premiado em 2 países, você acha que eles não vão calar uma pessoa que ninguém nem lembra que existe? Eu vou dizer o que eu lembro da Madeleine Asco. Eu lembro da Madeleine Asco no tempo do Antagonista, com a maquiagem pesada, sempre foi muito feia, mas ela botava os peitões assim, com decote. É só isso que eu lembro dela. Você lembra? Responda aí no chat se você lembra da Madeleine Asco. Qual foi a última coisa que você viu de relevante da Madeleine Asco? Isso afetou tanto a moça que ela surtou. Surtou, não só surtou nesse... esse ataque de perereca aí que ela teve no ar, como pelo mero fato de eu ter chamado no X a atenção para essas incoerências dela, que são flagrantes, ela fez um post sobre mim, dizendo, e aí, Advocacia Geral e Érica Hilton, como explicar que o Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo e Alan dos Santos me atacam, olha a palavra aí que o pessoal gosta, atacam justamente quem vocês miram, exatamente quando vocês miram. Contem a razão dessa coincidência bizarra. Seria interessante o Jorge Messias explicar por que os patriotas EAD, acusados de golpe de Estado, perseguem quem a AGU transforma em alvo. Muito curioso isso. Meu irmão, ontem eu era contratado pela Globo. Agora, e quantas carreiras essa mulher pode ter cheirado para achar que eu sou parceiro do Messias e do Érico Hilton? E a minha função é perseguir quem eles transformaram em alvo. Não pode ser o uso de drogas, tem que ter um limite. Eu não sou puritano, não. Eu acho que drogas fazem sempre mal, mas
tudo bem, cada um faz aí o que quer, mas nesse patamar, a pessoa para achar que... Bom, se bem que o doutor Chilique já tinha dito que eu atuava em favor do Gilmar Mendes. Agora eu atuo em favor do Gilmar Mendes, do Bessias e do Érico Hilton. Só faltou lembrar o seguinte, eu sou o sujeito que pediu e obteve com sucesso o cancelamento do visto do Bessias pelos Estados Unidos. Fui eu que pedi. Eu só suspeito que o Bessias não gosta muito de mim. Eu não sei, eu nunca conversei com o Bessias na vida. Agora, quanto ao Érico Felipe Santos Hilton, porra, eu sacaneio ele toda semana no programa, a ponto dele já ter pedido a abertura de um processo criminal contra mim. Não é essa porcariazinha. E eu pergunto o seguinte, ô Madeleine Asco, e você? Minha filha, você é um zero à esquerda, você entrou no radar rapidamente nessa semana e não tá aguentando 2 dias de uma ameaçinha da AGU. Me acorda quando cancelarem o seu passaporte, quando bloquearem os seus bens. Você não tem nenhuma denúnciazinha contra você no Supremo Tribunal Federal? Senta lá, Cláudia. Porra, pelo amor de Deus. Madeleine Asco, eu não te persigo e nunca vou te perseguir porque você é irrelevante. Você não é vista, você não é lida. Deixa eu te contar, ontem, enquanto você estava tendo esse faniquito aí, o Paulo Capelli publicava uma reportagem que dizia que o governo Trump, quer dizer, que a respeito de uma censura que eu recebi, publicando uma reportagem do próprio Paulo Capelli, que dizia que o governo Trump havia posto o Brasil entre os maiores fornecedores de narcotráfico. O que para Madeleine Asco foi o fim do mundo, para mim é uma segunda-feira normal. Só que pimenta no cu dos outros é refresco, né? Quando era a prisão ilegal do Bolsonaro, aí não parava de rir. Mas você recebeu um papelzinho da AGU e deu esse chilique, filha. Tá faltando aí, né? Tá faltando. 30 anos com essa pele fina... Cadê a carapaça? Cadê a antifragilidade? Cadê aquela machona que queria dar na cara dos outros? Foi um papelzinho da AGU? Eu faço coleção, isso aí eu faço coleção. Mas é óbvio que eu tô chamando atenção para isso, para dizer que a ditadura vai pegar todo mundo. Pô, o Zema passou 8 anos como governador de Minas Gerais, praticamente nunca falou do Supremo Tribunal Federal. E aí chega a época de campanha, o grande assunto é o STF, ele tá vendo que o Flávio não tá falando tanto, precisa aparecer. Aí quer ganhar voto e resolveu falar duro contra o Supremo Tribunal Federal. A primeira vez que ele resolveu falar qualquer coisa, o Gilmar pediu para incluir ele no inquérito das fake news. Na Globo News, o 01 do jornalismo da Globo escreveu um editorial, 01, o Merval Pereira é o 01, escreveu um editorial dizendo que agora já não é mais um governo autoritário que ameaça o Supremo, é o Supremo que ameaça a democracia. E não, eu não estou de sacanagem. Essas são, de fato, as palavras do Merval Pereira. Eu vou ler aqui para vocês. Agora já não é mais um governo autoritário que ameaça o Supremo, é o Supremo que ameaça a democracia, se envolvendo em um jogo político que, a pretexto de prevenir uma volta da extrema-direita ao poder, se transforma em um instrumento de medidas autoritárias. Pior, evita que os seus membros envolvidos em denúncias graves de corrupção sejam investigados por seus atos. Pela reação agressiva e desproporcional, fica a sensação de que se sentem acima de todos os demais poderes da República. Não apenas na retórica, como definiu o ministro Gilmar Mendes. O nome é Supremo porque nós somos supremos. Merval, não é a sensação de que os ministros supremos se sentem acima de todos os poderes da República. Eles têm certeza. Eu já contei a piadinha, né? Você sabe qual é a diferença de um juiz para um desembargador? A diferença é que um juiz se acha Deus. Aí você me pergunta, e o desembargador? Eu falo, o desembargador tem certeza. E os ministros do STF, eles acham que são, sei lá, Jesus. Duvido nada que eles façam uma charge igual aquela do Trump. E vocês sabem por que eles têm essa certeza? Porque vocês construíram essa certeza. Uma pena, não está aqui o trecho no meu roteiro, o editorial do Merval, onde o Merval fala mais ou menos a mesma coisa, que foram cometidos excessos, mas que esses excessos eram por uma causa maior.